Olá pessoal, tudo certo aí com vocês? Estou gravando esse vídeo porque nós vamos entrar agora na nossa agenda de número 6 e essa agenda nós vamos começar a trabalhar com persistência de dados, utilizando o MySQLi, tá bom? Vários alunos já entraram em contato aí comigo referente a essa parte aqui do USB Web Server, tá bom? E o que que acontece? Essa etapa aqui que nós construímos lá na Agenda 1, vários de vocês tiveram problema com relação ao MySQL. E até então isso não afetava o nosso desempenho no curso, né? Porque até então nós trabalhávamos apenas com essa parte aqui do Apache, tá bom? E o que que acontece? Nesse momento, vocês vão precisar que tanto o Apache quanto o MySQL estejam funcionando aí no computador de vocês de maneira correta para conseguir executar as agendas. Muitos de vocês eu auxiliei ou fiz algumas orientações, já conseguiram resolver os problemas, outros ainda não, tá? E a minha sugestão é, primeira coisa, quem estiver trabalhando com USB Web Server, vocês têm que ter a seguinte noção. O servidor Apache, ele usa a porta 80 do computador de vocês. E o servidor MySQL geralmente usa a porta 3306. Só que nós encontramos um primeiro problema aqui, que é o seguinte: essa porta 3306, em alguns casos, ela já está sendo utilizada no computador de vocês pelo servidor que vocês utilizam lá na matéria de TI, tá bom? Então, uma das causas disso aqui ficar vermelho e não inicializar é esse conflito de porta. Então, geralmente, o que que a gente solicita aí para vocês? Quem estiver com um probleminha aqui, né, no MySQL vermelho, vem aqui na opção de Settings e altera a porta 3306 para a porta 3307, tá bom? Uma outra alternativa também, que eu gosto de passar para vocês, que também é um servidor bem completinho, né? Ao invés de vocês usarem o USB Web Server, vocês podem estar utilizando o nosso Champ. O Champ ele é uma ferramenta idêntica ao USB Web Server, só muda o desenvolvedor e algumas formas de trabalho, tá? Aqui no nosso Champ, uma vez que vocês instalarem ele aí no computador, vocês podem verificar alguns casos, como por exemplo, o padrão aqui do Champ também é a porta 80 para o Apache e a porta 3306 para o MySQL. Só que da mesma forma, se vocês já tiverem um servidor aí para matéria de TI lá, né, o nosso MySQL instalado, funcionando na matéria de TI, pode ser que vocês não consigam aí estar ativando o MySQL aqui no Apache. Então, qual que é a minha sugestão? Da mesma maneira, vocês podem pausar aí o servidor, vá até configuração, my.ini, e aí vocês vão estar alterando ó, a porta para 3307. É dois locais, tá bom? Vocês precisam alterar tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Após isso, ó, fica o símbolo aqui que vocês não salvaram. Vocês podem vir aqui em arquivo e salvar. Usa a opção salvar e não salvar como, tá bom? Quem quiser também, qualquer alteração que vocês efetuarem aqui, ó, ficou asterisco, vocês podem pressionar a tecla Ctrl S, que também vai estar salvando aí o projeto de vocês, tá bom? Quem quiser então pode estar utilizando a tecla Ctrl mais S, que aí também vai estar salvando, tá bom? Bom, vamos lá. Uma vez alterado, deixa eu verificar. Tá tudo. Bom, deixa eu cancelar, né? Que foi a nossa última alteração. Deixa eu verificar aqui, só confirmando. 3307, perfeito. Bom, depois disso vocês podem estar iniciando aí o servidor web, tá? Que aí o nosso servidor, quase certeza que já vai estar ficando verdinho.
O que que eu quero passar algumas noções aí de vocês, para vocês, né, de redes, para que vocês consigam resolver alguns problemas. O que que é o conceito de portas, tá? Imaginem vocês que nós temos um prédio e esse prédio tem vários apartamentos. Então nós temos um endereço para chegar até nesse prédio, o que geralmente a gente compara com o endereço do computador. Então, por exemplo, quando vocês digitam o site lá da nossa ETEC, né, do ead.cps.gov.br, esse endereço aqui, ó, vocês vão estar chegando até num servidor web que está disponível na internet. É como se vocês estivessem chegando até esse prédio. E uma vez que vocês chegaram nesse prédio, vocês precisam buscar uma porta para entrar em determinado apartamento. Então vamos supor que aqui nesse prédio vocês querem entrar na porta onde nós encontramos o apartamento responsável por entregar as páginas web. Pelo tratamento padrão, a porta utilizada web é a 80, tá? Então, se eu não digitar ou se eu digitar 2.80, ele vai me levar no mesmo local. Vocês podem ver que abriu aqui da mesma forma o site aqui da ETEC, tá bom? Vamos pensar o seguinte, ó, se eu tenho um servidor, por exemplo, o Champ, implantado no meu computador, e esse servidor está ativo, lembrem-se disso, tá? Não funciona se o servidor não estiver ativo, aberto no computador e verdinho aqui para vocês, tá? Então, o que que vai acontecer, ó? Eu não preciso buscar um endereço externo. Eu vou buscar o próprio endereço do meu servidor. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, localhost. Eu estou falando o quê? Eu estou falando que eu estou buscando algo no meu próprio servidor. Quando eu estou trabalhando com a porta padrão 80, eu posso ou não digitar os 2.80. Então vejam bem, ó, não digitei, funcionou, ó, eu já estou aqui acessando a página do Champ dentro do meu servidor, como eu também posso digitar 2.80, que ele também vai cair no mesmo local. Professor, o que é esse barra dashboard? Vamos entender também aqui, ó. Eu vou abrir aqui o nosso Champ, vou explorar a sua pasta e aí eu vou achar a pasta htdocs. O que é esse htdocs? É como se fosse a pasta root lá do USB Web Server. Ela só mudou o nome. Então aqui dentro de htdocs eu vou achar o index, tá certo? E esse index ele vai estar abrindo aqui para mim, ó, essa pastinha dashboard, onde eu vou encontrar todos os arquivos, né, inclusive um outro index aqui, ó, que vai gerar essa página que nós estamos vendo aqui. Tá certo? Simples assim. Bom, o que mais que eu preciso entender de alguns conceitos aqui de rede? Vamos lá, ó. Vamos supor que o meu Apache deu defeito, deu problema, não está inicializando. A primeira etapa para a gente poder começar a tentar buscar a causa disso é alterar a porta. Então eu posso estar vindo aqui também, na opção aqui do Apache, e eu posso estar vindo aqui embaixo, ó, e alterar a porta padrão. Por exemplo, eu posso colocar a porta aqui 80, 80. Ctrl S para salvar. E aí nós vamos fazer o seguinte teste. Ó. Eu vou vir aqui, inicializar. Vocês vão observar ó, que agora já não é mais a porta 80. É a porta 8080 onde está o meu serviço web. E olha só que interessante. Nesse caso, o meu navegador não entende o que eu quero fazer. Ó. Se eu digitar localhost e apertar o Enter, olha só, ele vai ficar pensando e vai dar erro. Por quê? Eu não tenho mais nada naquele meu prédio que está lá numa porta de apartamento de número 80. A porta, o apartamento, ele foi alterado para a numeração 8080. Então, nesse caso, ó, o meu navegador está buscando a porta 80 em localhost, não encontrou nada, gerou erro. Como que eu vou acessar? A partir do momento que vocês alteraram a porta, obrigatoriamente vocês vão ter que informar essa porta. Então, 8080, tá bom?
Bati o Enter, olha lá, ó. Ele achou na porta 8080 o meu servidor web e aí apareceu também a página do Champ. Perfeito, pessoal? Bom, da mesma forma que eu alterei o servidor aqui da nossa aplicação web, vocês podem encontrar algumas dificuldades para acessar o servidor do PHP quando vocês alterarem a porta aqui também do MySQL. Vamos simular, ó. Ao invés de eu acessar aquele arquivo de index, eu vou forçar, através do localhost aqui, eu vou forçar o acesso ao PHP MyAdmin. Tá? Então, olha lá, localhost 2.8080 barra PHP MyAdmin. Apertei o Enter. Olha lá o que aconteceu, ó. Ele gerou um erro, né? Por quê? Os arquivos do PHP MyAdmin estão buscando um serviço, o nosso servidor MySQL, na porta padrão, que é a 3306. E se nós observarmos aqui, ó, a porta padrão que está agora é a 3307. Nós alteramos, nós estamos efetuando o teste, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, dar um stop no meu servidor e configurar o meu PHP MyAdmin para que ele acesse a porta correta do servidor MySQL. Então vocês vão localizar aqui, ó, 127.0.0.1 é a mesma coisa de localhost. Eu posso usar tanto essa numeração quanto a palavra localhost. E o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou ter que indicar aquela porta que está o nosso MySQL. De que maneira? Igual nós fizemos no navegador. 2.3307. Alterei o arquivo, Ctrl S para salvar, vou fechar, vou startar o meu servidor novamente. Perfeito. E agora nós vamos vir aqui atualizar essa página e aí já voltou a funcionar o nosso PHP MyAdmin, tá bom? Uma outra forma de efetuar a conexão é através do Workbench. Vocês podem utilizar ele também. Da mesma forma que vocês utilizam na matéria de TI, vocês podem utilizar o Workbench na matéria de DS. A única coisa que precisa ser feita é a configuração das conexões. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma conexão padrão que eu utilizo para o meu USB Web Server ou para a matéria de TI, que é a porta 3306, é a porta padrão, certo? E eu também posso criar uma outra conexão. Vou colocar aqui, por exemplo, a conexão do Champ, certo? E essa conexão aqui do nosso Champ, ela vai trabalhar na porta 3307, ok? O usuário vai mudar, desculpa, o usuário não vai mudar, porém a sua senha vai mudar, tá? Por quê? Quando nós estamos trabalhando com o USB Web Server, a senha padrão é o SBW. Quando nós estamos trabalhando com o Champ, a senha padrão é em branco, tá? Então é vazio, tá certo? Nós podemos perceber isso com o teste, ó. Então eu já indiquei o caminho do servidor, a porta, né? Que é a porta lá que eu alterei. Por que eu estou trabalhando com a 3307 e não 8080? Porque nós estamos conectando aqui, ó, no MySQL. Então, o MySQL, o serviço dele, ó, é a 3307. Não tem nada a ver com o serviço web aqui de cima, tá? Então, vamos lá, ó. Vou dar um OK. Minha conexão foi salva. Eu vou dar 2 cliques sobre ela. Ele vai me dar um alerta aqui, dependendo, né? Que às vezes o protocolo, a versão dele aqui não está legal. Mas eu posso continuar, certo? Ele não pediu senha nem nada, tá? Caso ele solicite a senha, vamos pegar aqui o exemplo, ó. Caso ele solicite a senha, vocês não vão digitar o SBW, tá? Por quê? O servidor Champ, a senha é em branco. Então vocês apenas deixam aqui em branco, dá um OK
ele já vai conectar, tá bom? Aquele pessoal que está trabalhando com USB Web Server, nessa questão aqui de senha, obrigatoriamente tem que digitar USB-W. Perfeito, pessoal? Bom, eu espero ter esclarecido algumas coisas com relação a isso, tá? Qualquer dúvida vocês podem me mandar correio tech. E a última observação que eu gostaria de fazer com vocês é com relação à nossa agenda. Quando vocês entrarem nessa parte aqui de configuração do arquivo, só um minutinho que eu já vou achar ela aqui. Achei. Vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, ó. Esse arquivo, essa parte do MySQLi, vocês estão conectando no servidor do MySQL. Qual que é a porta nossa que está o servidor MySQL? Ah, professor, a porta nós alteramos para 3307. Então nós temos que lembrar o seguinte, ó. Esse server name, ele está buscando uma conexão na porta 3306, que é a porta padrão. Como nós alteramos, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que vir aqui, ó, e alterar essa codificação para... Vai ficar dessa forma. Ó. Abro aspas, localhost, 3307. E fecho aspas, ponto e vírgula. Tá bom? Porque nós estamos forçando, ó, que eu vou procurar o serviço em outra porta que não é mais a padrão 3306. Isso para quem alterou a porta, tá bom? Caso vocês instalaram aí o champ e ele ficou na porta 3306, não será necessário alterar isso daqui, tá? E outra dica que eu passo para vocês, a nossa apostila, ela está no padrão USB Web Server. Então, o meu usuário é root e minha senha é USB-W, tá bom? Quem for trabalhar com o champ, vocês obrigatoriamente têm que remover esse USB WebW. USB-W, desculpa. O que vocês vão colocar aqui? Nada, né? Vai ficar em branco. Então, abre aspas, fecha aspas, ponto e vírgula. Tá bom? Vocês estão informando que é sem senha no nosso champ. Ok? Deixa eu só voltar aqui, né? Essa minha alteração que eu tinha feito aqui, ó. Eu vou estopar o servidor. Vou configurar ele novamente. Eu vou tirar ele da porta 8080, vou deixar na padrão, né, que é a porta 80. Vou startar aqui o servidor novamente, ele subiu já na porta 80, tá? E aí aqui agora, ó, nós vamos buscar o PHP MyAdmin. Ele vai gerar um erro. Por que que ele gerou o erro? Mesma coisa, ó. A minha porta lá está errada. Agora, como eu voltei para a minha porta padrão, eu não tenho a necessidade de colocar o 2.80. Posso colocar, tá bom? Como também eu posso não colocar. Se eu bater aqui somente localhost, o meu navegador já sabe que ele tem que buscar uma página, ele já sabe que página é encontrada na porta 80 e ele vai fazer o trabalho dele, tá bom? Pessoal, espero ter esclarecido aí algumas dúvidas para vocês, tá? Qualquer coisa vocês podem me contactar lá via Correio Tech. Desejo uma boa semana a todos e até mais.